Eu vinha falando para os queridos irmãos que eu quero cumprimentar a todos e lembrar que hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial muito mais do que uma troca de presentes ou comer chocolates, né? Como a gente gosta muito de fazer nessa época. Na verdade, a Páscoa, ela nos lembra do sacrifício de Jesus. Se no Antigo Testamento, o povo hebreu, eles comemoravam, né, a libertação, né, e aquilo apontava para uma realidade muito mais poderosa, que é o que nós vivemos hoje. De outro lado, eles foram libertos sim da morte física ali naquele momento, né, do anjo de Deus que passou devastando aquela nação do Egito. De outro lado, nós muito mais do que sermos livres simplesmente da morte física, por causa do sacrifício vicário de Jesus, ou seja, um sacrifício que não precisa ser repetido. É um sacrifício que foi feito de uma vez por todas, como vai dizer o autor aos Hebreus. Nós fomos livres, não só da morte física, mas também da morte eterna, a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Então hoje é um dia de esperança. Em tempos tão difíceis, de tanta dificuldade, de tanta luta, nós temos essa lembrança maravilhosa para nos trazer esperança, que é o sacrifício poderoso e glorioso de Jesus. Olha o que vai dizer o tópico 11. Cremos que o povo da nova aliança de Deus já veio a Jerusalém celestial, já está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Esta igreja universal se manifesta em igrejas locais, das quais Cristo é a única cabeça. Assim, cada igreja local é de fato a igreja, a casa de Deus, a assembleia do Deus vivo e coluna e fundamento da verdade. A igreja é o corpo de Cristo. A menina dos olhos está gravada em suas mãos e ele se comprometeu a ela para sempre. A igreja é distinguida por sua mensagem do Evangelho, suas sagradas ordenanças, sua disciplina, sua grande missão e, acima de tudo, por seu amor a Deus e pelo amor de seus membros uns pelos outros e pelo mundo. De modo crucial, esse evangelho que amamos possui dimensões pessoais e também corporativas, sendo que nenhuma delas deve ser ignorada. Cristo Jesus é nossa paz. Ele não somente trouxe paz com Deus, como também paz entre povos antes alienados. Seu propósito era criar em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A igreja serve de sinal do futuro novo mundo de Deus, quando seus membros vivem em serviço uns pelos outros e pelo próximo, em vez de viverem focados em si mesmos. A igreja é a habitação corporativa do Espírito de Deus e a testemunha contínua de Deus no mundo. Que palavra maravilhosa, né? Essa nossa confissão de fé. Abra Mateus 28, do 16 ao 20 nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias,
até o final dos tempos. A igreja de Cristo Jesus, a igreja, nós temos dois aspectos importantes a respeito dela: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a igreja local, é o povo de Deus reunido para adorá-lo. Já a igreja invisível são todos aqueles que creram em Cristo e estão espalhados por todo o mundo. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é formada por homens que são pecadores. Isso implica em uma série de problemas na nossa comunidade, na nossa realidade como igreja, alguns erros e muitas vezes em pecados graves. No entanto, nós temos que ter em mente que Jesus, ao escolher tanto os seus discípulos lá no passado, como escolheu esses discípulos aqui, como tendo nos escolhido, ele não errou. Ele escolheu de maneira assertiva. Ele fez a sua escolha debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse texto, que nós acabamos de ver aqui, e nós vemos esses discípulos de Jesus, que é a igreja debaixo da nova aliança, vindo à existência, debaixo da nova aliança. É importante frisar, nós temos a igreja do Antigo Testamento, que é Israel, e a igreja do Novo Testamento, que está debaixo da nova aliança, no sangue de Jesus. Então, quando Jesus escolhe esses homens, ali você tem homens que têm medo, homens inseguros, homens de pequena fé e, indiscriminadamente, homens e mulheres pecadores. Pessoas que não são perfeitas ou carregam dentro de si alguma força motriz que os levarão à perfeição. Não, sem Jesus, a sua natureza é caída, a sua natureza é pecaminosa. Mas isso não impediu que Jesus escolhesse esses discípulos. Homens muitas vezes de coração duro, ou pessoas que por vezes não abraçaram a missão dada por Jesus com afinco, não abraçaram a missão dada por Jesus conforme o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia até no meio desses discípulos de Jesus o maior traidor da história, aquele que traiu o seu mestre com um beijo. E a gente precisa lembrar que ali na sexta-feira, em que Jesus está sendo entregue para a morte, ele recebe um beijo e ele chama Judas Iscariotes de amigo. Amigo, amigo. Jesus não errou em suas escolhas. Ele não errou no passado e ele não tem errado nos dias de hoje. Ele escolheu homens que são pecadores, mulheres que são pecadoras, reuniu esse povo para demonstrar a gloriosa graça no seu sacrifício. A pergunta que muitas vezes nós fazemos quando olhamos para a igreja, quando olhamos para muitas vezes os escândalos, será que Deus sabe mesmo escolher? Será que eu posso confiar em Deus nas escolhas da minha vida pessoal? Será que eu posso deixar nas mãos de Deus as decisões importantes a respeito da minha família, quando eu olho para quem Ele anda escolhendo pelo mundo aí, para serem os seus representantes? Nós não podemos esquecer, irmãos, que a igreja de Jesus Cristo é a igreja de Jesus Cristo, e que muitas vezes homens disfarçados, lobos, travestidos de ovelhas, tentam enganar a igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos ensinar que naquele grande dia, no dia do Senhor Jesus, o dia que Ele vai vir para julgar homens e mulheres, grandes e pequenos, de toda raça, língua, tribo, mortos e vivos, Ele vai julgar e nós estaremos ali com Ele. Então, quando nós olhamos para esta realidade do que Jesus está fazendo, do que Deus está fazendo, e como Deus está escolhendo, nós ficamos assustados. Mas naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, no Teu nome expulsei demônios, no Teu nome curei enfermos, no Teu nome eu profetizei, no Teu nome eu fiz milagres. Qual a resposta de Jesus para eles? Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci.
A verdade é que existem lobos travestidos de ovelha tentando enganar a igreja. Existem pecadores arrependidos buscando viver para a glória de Deus. Deus não erra, Deus jamais errou. Nós muitas vezes duvidamos e pensamos que Deus está escolhendo errado, porque Deus não escolhe como a gente. Nós escolhemos baseado na nossa visão de mundo. Nós muitas vezes escolhemos baseado no que estamos vendo. Lembra de Samuel? Samuel, quando vai ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel, ele olha para o mais forte, para o mais belo. O próprio pai, Jessé, o pai de Davi, não o chama para ceiar com Samuel. Mas Deus escolhe diferente. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então nós olhamos o que está fora, mas muitas vezes nós precisamos reconhecer que quando olhamos errado porque estamos sendo influenciados pelo sistema caído, pela corrupção do nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que o coração é o mais corrupto de todos, ele é desesperadamente corrupto, mas Deus escolhe baseado no seu caráter. Então, se muitas vezes nós desconfiamos de Deus e ficamos em dúvidas com as suas escolhas, porque parece que Ele não está escolhendo bem, nós precisamos lembrar quais são os atributos de Deus. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é 3 vezes santo, vai dizer a palavra de Deus. Esse é o nosso Deus, e Ele escolhe segundo o seu caráter, toda a sua visão, a visão de Deus, tudo como Ele olha o mundo, Ele olha segundo quem Ele é, um Deus santo, perfeito, um Deus que não pode errar, um Deus que não pode se contradizer, um Deus que promete e cumpre. É assim que a igreja é formada, por homens, muitas vezes capazes, aos olhos dos homens, cheios de fé, e que se esforçaram, por assim dizer, até em cumprir a missão que Deus lhes deu. E também homens que não se deleitaram no Senhor, embora sejam salvos, não aproveitaram essa vida para viver a gloriosa riqueza que há em Cristo Jesus. Como alguém já disse no passado, nós só temos uma vida para viver para o Senhor. Então, como igreja escolhida, esse novo povo, esse povo escolhido, separado, propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos nos posicionar no mundo, nós precisamos nos posicionar em todos os aspectos da realidade. Deus disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nada foge o controle dele. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos claramente, pelo menos 2 tipos de crentes. Crentes que estão dispostos a adorar a Deus em meio à turbulência, em meio à dificuldade. E crentes que estão com o coração tão endurecido que não conseguem adorar a Jesus, nem mesmo se Ele aparecesse a eles. Olhe comigo o texto. Se você voltar alguns versos, você vai perceber que nós estamos falando aqui da ressurreição de Jesus. Um dia como esse, um domingo. As mulheres acordaram cedo, se prepararam, foram ao túmulo de Jesus. Chegando lá, o que encontraram? Um túmulo vazio. O anjo fala com elas, dá a elas algumas diretrizes, dá a elas algumas orientações para elas voltarem, que Jesus iria se encontrar com eles. Elas correm. No meio do caminho, Jesus se encontra com elas. E o que acontece? Olha o versículo de número 9. E Jesus foi ao encontro delas dizendo: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Existe um tipo de discípulo aqui nesse texto. Essas mulheres representam esses discípulos que, quando veem Jesus, estão prontos para adorá-lo. Você vai ver no texto de Marcos também, no texto de Lucas também tem essa passagem, que quando o anjo encontra as mulheres, se eu visse um anjo, irmão, se você visse um anjo,
Se aparecesse um anjo para você ir na sua casa agora, qual que seria a sua reação? Você ia ficar maravilhado. Pois é, essas mulheres, quando você lê nos 3 evangelhos, a reação delas é de assustar o tipo de fé que nós temos nos dias de hoje. Elas não falam, estamos vendo um anjo, que coisa maravilhosa. Não é assim. Quando elas veem o anjo, a pergunta que elas fazem é simples: o que vocês fizeram com o meu Senhor? O que vocês fizeram com o nosso Senhor? Onde Ele está? Essa é a pergunta. Ela não está preocupada se está vendo o anjo, se não está vendo o anjo, o que ela quer é se encontrar com o seu mestre. Esta é a igreja, esse é um tipo de discípulo que nós encontramos na igreja, estão prontos para adorá-lo. E aí elas saem correndo, deixa o anjo para trás, vai ao encontro do mestre. No meio do caminho, elas se encontram com o mestre, elas se encontram com Jesus. Esse é o primeiro tipo. Na ressurreição de Jesus, existem pessoas dispostas a adorá-lo, dispostas a se prostrar em seus pés. De certa maneira, nós não podemos crucificar os discípulos que duvidaram. Porque em tempos de crise, tempos de dificuldade, até os melhores de nós duvidam. Você precisa lembrar, queridos, que João Batista, Jesus vai dizer que entre nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. Quando ele está lá preso por Herodes, por denunciar o pecado de Herodes, ele manda que seus discípulos se encontrem com Jesus e perguntem para Jesus: você é mesmo aquele que haveria de vir? Ora, não foi mesmo João Batista que disse que ele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo? Não foi João Batista que disse que não era digno de desatar-lhes as sandálias dos pés? Mas diante da dificuldade, diante da adversidade, o coração dele estremece. A resposta de Jesus para João Batista é a mesma resposta para nós nos dias de hoje. Se devido à pandemia, se devido às circunstâncias, à crise financeira, você estiver sofrendo isso, estiver fazendo você duvidar, não seja o tipo de discípulo que duvida, seja do tipo de discípulo que se prostra e adora a Jesus. A resposta de Jesus é: diga a João Batista que os surdos ouvem, que os cegos veem, que os coxos andam, e é chegado o reino de Deus. A resposta de Deus para estas mulheres, e a resposta de Deus para mim e para você nos dias de hoje é a mesma. Olha, Jesus não parou de fazer milagres, e Ele está voltando. Tem discípulos que não se lançam na missão dada por Jesus. Tem discípulos que não se lançam aos pés de Jesus, mas são discípulos. Pode aparecer um anjo que eles não vão crer. A Bíblia nos diz que essas mulheres, quando elas recebem essa orientação, elas creem. Olha o versículo de número 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, aqui eles estão vendo já Jesus ressurreto. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Teve aqueles que adoraram com integridade, com inteireza de coração, e teve aqueles que adoraram com dúvida em seus corações. Pode ser que as suas dúvidas fossem as mais variadas. Talvez alguém diria: eu não acredito no sobrenatural. Ou outro diria: olha, eu não estava esperando por um milagre como esse. Milagres não acontecem. Eles talvez não se comoviam com nada, o seu coração estava petrificado pelo medo. Talvez alguns ali até se gabassem da sua insensibilidade. Não, eu sou mais racional. Pois é, aqueles que duvidaram em seu coração perderam a oportunidade de ter um lugar de adoração em meio ao caos. Em meio à adversidade, não se falava de outra coisa senão da morte de Jesus em Israel. Eu fico imaginando, eles acabaram de perder o seu mestre, agora é um domingo, o dia da ressurreição de Jesus, eles estão com seus corações despedaçados, eles estão amedrontados, alguns ali querem ir embora,
Mas quando Jesus aparece, eles estão tão dominados pela sua razão, eles estão tão dominados pela sua incredulidade, eles não se lançam na missão de cabeça, eles não se lançam no propósito de cabeça, eles não se lançam na ordem dada por Jesus de cabeça, eles duvidam em seu coração, eles perdem o privilégio de ter um lugar de adoração em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio à adversidade. Querido, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de crise, mas a verdade é que existe um lugar de adoração. Existe um lugar preparado onde você pode se derramar, existe um lugar preparado onde você pode mergulhar aos pés dele. Esse lugar é aos pés dele, esse lugar é aos pés de Jesus. Então você tem um tipo de discípulos, os que duvidam, mas você tem aqueles discípulos que se lançam na missão dada por Cristo. Esse outro tipo de discípulos são aqueles que se lançam, que vivem intensamente o propósito de Deus. Os dois grupos eram discípulos salvos, eram pessoas que haviam crido em Jesus. No entanto, um grupo achou alegria em tempos difíceis, achou refrigério, e o outro grupo continuou amarrado, continuou como um prisioneiro, com uma bola de ferro presa no pé, impedindo ele de alçar voo. Existem discípulos que não estão preocupados com o que vão pensar deles, estão agarrados nas promessas do Pai, estão agarrados nas promessas do Espírito, estão agarrados nas promessas de Deus. Que tipo de discípulo você é? Você faz parte da igreja invisível, você foi escolhido, você foi separado. Existe a igreja local, mas nesse tempo difícil existe uma mensagem de esperança. Jesus ressuscitou. Que tipo de discípulo você vai ser diante desta realidade? Jesus já havia explicado para eles que ele havia de morrer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas alguns discípulos estavam tão apegados às suas frustrações, aos seus medos. Alguns ali esperavam um Messias político, um Messias que fosse ser um rei, e de repente, aquele que eles achavam que era o Messias morre, mas ele não fica morto. A pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: onde está Jesus na sua mente e no seu coração? Será que para você Jesus ainda está morto? Se ele está morto, acabou a esperança para você. Mas se ele vive, como nós cremos que ele vive, há um lugar de renovo, de restauração, há um lugar de adoração. Enquanto alguns discípulos estavam apegados às suas frustrações, eu prefiro me apegar ao refrigério e à alegria que se encontra aos pés de Jesus. Como diz em Lamentações capítulo 3, verso 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é que eu sou a igreja de Jesus Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou. A reação desse tipo de discípulo será sempre de adoração. Tanto as mulheres quanto todos os discípulos depois se prostram aos pés de Jesus e o adoram. O mundo está desabando, mas esses discípulos se prostram, eles abraçam os pés de Jesus, eles se quebrantam, eles beijam, eles se renovam nos pés de Jesus. E talvez você pense: mas pastor, onde eu encontro os pés de Jesus para me prostrar diante dele? Você pode encontrar aí na sua casa agora. Você pode encontrar a Jesus agora. Ele está vivo. Você pode encontrar com ele na pessoa do Espírito Santo. Alguns estão duvidando, mas esses discípulos estão adorando. Que tipo de crente você é? Que tipo de discípulo você é? Enquanto alguns duvidam, enquanto alguns lamentam, enquanto alguns choram, existem discípulos que estão adorando, existem discípulos que estão prostrados,
Existem discípulos que estão clamando: que tipo de crente você é? Podiam até sofrer críticas, mas isso para eles não era importante. Eles não estavam apegados às palavras dos homens, eles estavam apegados às promessas de Jesus. Eles se apegaram às promessas de Deus. Aquilo era real. Jesus estava ali e eles puderam encontrar um lugar de restauração, um lugar de renovo. Eles puderam viver o sobrenatural de Deus. Queridos, não se engane. Não se engane. Toda vida do crente é vida no Espírito. É vida superlativa em Deus. É vida poderosa em Deus. Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária. Será que você tem sido um discípulo transformado? Ou você é um discípulo que não se lança? Um discípulo liberal que nega o sobrenatural? Ou um discípulo seco que deixou de acreditar nas promessas de Deus? Talvez um discípulo ocioso que não vai até o túmulo de Jesus como fizeram essas mulheres. É o discípulo que está dormindo, né? Está em berços esplêndidos, esperando algo acontecer. O nosso Messias vive, o nosso Senhor vive, Ele reina. Não, Deus chamou essa igreja, a IBC aqui em Araçatuba, e você, onde quer que você esteja, para ser um discípulo que se lança aos pés dEle. Um discípulo que adora. Eu já adianto, querido, que duvidar das promessas de Deus é pecado. Você não tem para onde correr. Você precisa entender que Deus trabalha com variáveis sobrenaturais. Ele está agindo. Eu posso até morrer amanhã de Covid, ou seja lá do que for. Mas a morte para mim é só uma passagem, é só uma ponte para que eu me encontre com o Rei da Glória, com o Eterno, com o Soberano, com o Glorioso, e que seja breve a vinda dEle, ou a minha ida. Você pode viver de maneira mesquinha, frígida, ou você pode viver uma vida poderosa, estar pronto para se prostrar diante dEle e adorá-lo diante do túmulo, diante da morte. Muitos discípulos vão chegar no final, como esses discípulos aqui. A pergunta que você deve fazer a você é: como que você vai chegar no final? Duvidando ou adorando? Tem muitos que chegam no final da missão destruídos, acabados, cansados, tão cansados que quando vem Jesus não consegue nem comemorar. Estão tão frustrados, estão tão machucados pelas adversidades da vida, que Jesus está diante deles e eles não conseguem adorar, não conseguem celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Eles duvidam. Deus te chama para ser um discípulo radical, que vive intensamente para Ele. A boa notícia para mim e para você é que se você tem duvidado, se você tem desanimado, se você está com o seu coração tremendo diante das adversidades, é impossível, como era para esses discípulos, crer em Cristo e ter um coração derramado em sua presença sem a ação dEle. E isso é maravilhoso, porque todos esses discípulos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes. Os que duvidaram e os que adoraram. A boa notícia para mim e para você é que se você de fato é salvo, não há lugar para você por muito tempo na dúvida. Mesmo que o Senhor chegue a você e fale: toque aqui na minha ferida, toque aqui no meu lado, eu estou ressuscitado. Mas você vai viver o sobrenatural de Deus. Não seja alguém que vive em dúvida. Se você é discípulo de Cristo, você é chamado para viver o sobrenatural. Vida cristã, querido, não é uma vida natural. Você não foi chamado para viver como o mundo vive. Você foi chamado para viver pela fé. E como que nós vivemos? Nós lemos aqui a nossa confissão de fé. Nós já estamos caminhando para o final. Como nós vivemos?
Como nós vivemos, então, esses aspectos individuais da igreja local, agora trazendo para a igreja, né, local, trazendo para o aspecto corporativo de igreja. Qual é a missão? Nós temos pelo menos 4 aspectos da igreja. Você precisa ser esse discípulo que adora Jesus em toda e qualquer circunstância. E se você for assim, a nossa igreja ser assim, nós nos reuniremos e uniremos força, uniremos recursos financeiros, recursos humanos, recurso intelectual, uniremos força para cumprir a missão que Jesus deu à igreja dele aqui. Na cidade de Araçatuba, a igreja Batista da Cruz, aonde você estiver, na cidade que você estiver, na igreja local que você estiver, Deus tem uma missão para esta igreja. A primeira missão, e Jesus via isso como um fator determinante a respeito da existência da igreja, é a evangelização. Se você não está disposto a abrir os seus lábios e falar de Jesus para as pessoas, há algo errado com a fé que você professa. O segundo aspecto da igreja é a edificação. Então, primeiro nós pregamos, né? E nós nos edificamos mutuamente, estudando a palavra, discipulando uns aos outros, orando uns pelos outros, instruindo, exortando, para sermos edificados. O terceiro aspecto da importância da igreja local é a adoração. Nós nos reunimos para adorar porque o Espírito de Deus habita em sua igreja. E o quarto e último é preocupação social, né? Diante de tantas coisas difíceis que nós estamos vendo, há espaço para servirmos a Deus de todo o nosso coração. Que tipo de discípulo você é? E que tipo de igreja nós queremos ser? Como líder dessa igreja, como pastor dessa igreja, eu desejo que nós sejamos discípulos que adoram a Jesus em toda e qualquer situação. Eu quero orar por você.